Você sabe como conscientizar e prevenir a sua criança contra o abuso sexual infantil? Hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica extremamente importante e funcional para proteger a sua criança do abuso sexual infantil. A nossa técnica se chama semáforo do toque. Ou seja, a gente vai estar explicando para as nossas crianças quais são os toques permitidos e quais são os toques proibidos. A gente sabe que muitos pais têm dificuldade de falar esse assunto com as crianças. Por isso, fizemos esse vídeo para que vocês tenham esse conhecimento e vocês possam conscientizá-la para que ela não permita os toques proibidos. Essa dinâmica ela foi feita num semáforo, justamente vermelho, amarelo e verde. O vermelho não pode tocar, ninguém pode tocar. No amarelo, atenção, cuidado, não é qualquer pessoa que pode tocar. E no verde, são toques permitidos, são toques seguros, pode tocar. Então vamos lá. Se a gente pega um corpo de uma criança, vamos falar primeiro do que pode tocar. A cabeça da criança, o ombro da criança, as costas e o braço. Isso não significa que pode tocar, que a gente pode colocar a mão nessa criança quando a gente quiser. Essa criança ela tem autoridade e ela tem autonomia para querer ou não querer o toque. E respeitar o desejo da criança é parte fundamental para deixar essa criança protegida. Então, mesmo sendo toques permitidos, cabe nós perguntar para essa criança se ela quer ser tocada ou se ela não quer ser tocada. Em segundo plano, a gente tem o amarelo, que é a atenção, ou seja, não é qualquer pessoa que pode tocar e só vai ser tocado se a criança quiser. Então, a criança tem que autorizar, a criança tem que permitir o toque. Vamos lá. A gente começa primeiro com a bochecha, né? Será que essa criança ela tem que receber beijos de qualquer pessoa? Será que ela é obrigada a receber beijo da avó, do vô, do tio, da tia, da madrinha? Será que ela tem que ficar dando beijo nos outros? Não. Essa criança, ela só vai receber o beijo de quem ela quiser. Se ela não quiser esse beijo, por que ela é obrigada a receber esse beijo? A criança hoje, desde pequena, ela cresce acreditando que ela não pode dizer não aos adultos. Nós, adultos, colocamos isso para ela, né? Então você obedece porque eu sou adulto, obedece porque eu sou seu pai, não fala assim com seu tio. Ou seja, a gente coloca na cabeça dessa criança que o adulto, ele é o dono da verdade absoluta e ela não pode dizer não. A partir do momento que essa criança entende que ela tem a liberdade e o direito de dizer não, ninguém mais vai tocá-la, beijá-la se ela não quiser. E cabe nós, responsáveis, respeitar o desejo dessa criança. Então, se ela não quiser beijar a avó ou o vô e não ficarem pegando na bochecha dela, a gente pode respeitar, ela não é obrigada. Outra parte é a barriga, né? A barriga também a gente pode tocar se a criança quiser ser tocada, né? A gente tem essa mania de ficar brincando de cosquinha, de ficar querendo fazer carinho, e isso a criança pode não gostar e ela tem o direito de não gostar. A gente ensina também que na barriga, quando uma criança está doente, quando uma criança precisa de uma ajuda médica, o médico pode tocar? Pode, desde que essa criança esteja acompanhada de um responsável, de um protetor junto com ela. Caso o responsável não esteja na mesma sala que aquela criança, o médico não pode tocar, ninguém pode tocar. Então, o amarelo, se a criança quiser ser tocada e se ela estiver acompanhada de um adulto responsável por ela. Outra parte são as pernas da criança, ou seja, essa criança tem que sentar no colo das pessoas? Eu posso parar e colocar a mão na perna dessa criança e ficar com a mão na perna dessa criança? Eu posso ficar fazendo carinho nessa criança? Não. Se a criança quiser
ser tocada. Se a criança quiser sentar no seu colo, tudo bem. Agora, se ela não quiser, se ela não gosta desse toque e ela tira a sua mão, a gente tem que respeitar. Então, essa parte amarela também é uma parte que tem que ter muita atenção e muito cuidado. A criança tem todo o direito de não querer e a gente ensina que não é para sentar no colo das pessoas. A gente evita que essas crianças sentem no colo de outros adultos, de outras pessoas, justamente para deixá-la mais protegida. Outra parte do amarelo que a gente precisa destacar é a mão, né? Às vezes a gente quer pegar na mão da criança, a gente quer pegar a criança e puxar a criança, a gente quer levar ela para onde a gente quiser, ou ao mesmo tempo pega a mão da criança para fazer carinho na gente. Por que a criança tem que fazer isso se ela não quer? Né? Então, a mão da criança também ela só pode ser tocada se a criança desejar. Ninguém pode pegar na mão dessa criança se ela não quer. Independente se é pai, mãe, irmão, não tem que pegar. Se a gente olhar os bebezinhos, muitas das vezes, que a gente encontra nas ruas, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai querer sempre encostar no bebê e a gente não pergunta para esses pais se a gente pode encostar, né? A gente já vai logo colocando a mão. Então, a mão também é um sinal de alerta, não deve ser tocada. E para finalizar, o vermelho, onde a gente fala que ninguém pode tocar. Dependendo da idade da criança, eu sempre falo, nem pai e nem mãe tem que tocar. Por quê? Escova o dente sozinho, come sozinho, limpa a boca sozinho. Então não tem por que pai e mãe tocar na boca de criança. Uma parte importantíssima é a boca, né? Então não pode colocar nada na boca da criança, não pode pôr dedo na boca da criança. Às vezes os amiguinhos, né, enfiam pirulito, enfiam bala. Então ninguém pode mexer na boca da criança. E assim como o médico, a gente também ensina. O dentista, os profissionais da saúde só podem tocar nessa criança se tiver um adulto responsável com ela. Se ela estiver desacompanhada de um responsável, não podemos permitir de jeito nenhum, tá? Nós, meninas, nós temos as nossas mamas, os nossos seios, né? Então, não pode tocar. Ah, tia, mas a gente estava brincando de pega-pega e sem querer ele pegou no meu peito. Não existe sem querer e não existe brincadeira, né? Nos toques vermelho e amarelo, a gente não brinca. Não pode ser tocado. Então, foi sem querer, você vai na mesma hora contar a um adulto que estiver perto de você. Ele falou que foi sem querer, mas ele tocou no meu peito, tá? Então, não pode ser tocado. E as partes íntimas, tanto da menina quanto do menino, né? Eu sempre falo para eles o que está dentro da nossa cuequinha ou o que está dentro da nossa calcinha. Nesse momento, a criança ela tem muita vergonha. Ainda é motivo de vergonha elas estarem falando da parte íntima delas, né? Cabe nós, adultos, ensinar as crianças a falar o nome correto da parte íntima. Colocar apelidos nas partes íntimas não protege a criança, deixa as crianças extremamente vulneráveis, elas não vão estar protegidas. Quando a gente ensina o nome correto, o nome universal das partes íntimas, se essa criança algum dia precisar pedir alguma ajuda, independente do lugar que ela estiver no mundo, se ela falar vagina, e se ela falar pênis, a outra pessoa vai entender. Se essa criança me fala florzinha, se essa criança me fala pititica, né? Ou então pipi, o outro adulto pode não entender. E essa criança vai continuar em risco, ela vai continuar estando vulnerável e continuar muitas das vezes sofrendo esse abuso. Então, não pode ser tocado de jeito nenhum. Nem pai, nem mãe. É importante sempre dizer para as crianças que
elas têm o total direito de dizer não a um adulto. E se ela não quiser nenhum tipo de toque, a gente tem que respeitar. E a gente tem que não obrigar essa criança a aceitar o abraço, aceitar o beijo, aceitar o carinho, aceitar o aperto na bochecha, porque ela tem o direito de dizer não. Então, dessa forma, a gente ensina as crianças os toques permitidos e os toques proibidos para que elas estejam conscientes e prevenidas contra o abuso sexual infantil. Uma criança consciente, uma criança orientada, é uma criança protegida. Os riscos dela de sofrer um abuso sexual infantil é muito menor de uma criança que não tem conhecimento nenhum. E se você quiser ter acesso a esse material, você pode baixá-lo aqui na descrição desse vídeo, ou então você pode ir no nosso Instagram, silencioquegrita.projeto, que lá também vão ter todos os materiais disponíveis para você baixar.